Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte. Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Nós estamos no canal 14NET e hoje a gente dá continuidade à sequência de 5 vídeos para falar dos princípios constitucionais aplicados à administração pública previstos no artigo 37 da Constituição. Mas antes de começar o vídeo, vou te fazer um convite. Vá lá, inscreva-se em nosso canal, aperta o sininho para você ser alertado de quando tem um vídeo novo no nosso canal. Beleza? Vamos lá? Vamos falar agora do princípio da moralidade. Nós falamos da legalidade e da impessoalidade. Hoje a gente conversa neste vídeo sobre o princípio da moralidade. Moral é um tema muito interessante. Você pode pensar em moral para chegar na moralidade. A realidade é essa. O princípio da moralidade ele tem suas origens na discussão filosófica sobre moral. Ah, Rodrigo, o que eu quero saber de moral? Tem muita coisa importante para você saber sobre moral e coisas que dizem respeito ao seu dia a dia. Exatamente. Quando a gente fala em moral para a administração pública, eu tenho que pensar que moral é essa? Será que é a moral religiosa? Será que é moral social? Será que é alguma moral filosófica da antiguidade? Como a administração pública leva em consideração a moral? Em 2019, nós estamos vivendo tempos em que políticos estão falando do resgate da moralidade, da ética, da família. Mas qual é a moral que quer ser resgatada? Porque existe moral para todo gosto. Existe uma moral torta e uma moral reta. Qual moral quer ser resgatada? Então, quando eu pensar em moral, eu tenho que entender que o conceito de moral ele é variável. Uma determinada religião pode ter um conceito de moralidade. Uma outra religião tem outro conceito. Um determinado pensamento filosófico tem uma ideia de moralidade. Outro pensamento filosófico tem outra ideia de moralidade. Mas e a administração? Vai se filiar em qual moralidade? A moralidade jurídica. Para a administração pública existe a moral jurídica. Como a administração tem que ser impessoal, ela não pode adotar a ideia de moral de um grupo ou de outro grupo. Ela tem que se pautar numa moral jurídica já prevista na legislação brasileira. Então, quando nós falamos em moralidade administrativa, nós estamos falando que a administração deve adotar comportamentos compatíveis com a moral jurídica que é imposta à administração. Moral, portanto, para a administração pública tem um caráter objetivo, diferente do meu conceito pessoal de moral, que tem um caráter subjetivo, ele pode variar. Vamos pensar o seguinte, talvez você veja uma moça transitando na rua com um vestido curto e um decote. Você vai pensar, poxa, que bonita, tá tudo certo. Quem sabe uma pessoa mais velha ou uma outra pessoa qualquer de outro estado olhe para aquilo e fala, nossa, aquilo é indecente, né? Por quê? Porque a noção de moral dela sobre o mesmo vestido, sobre a mesma pessoa, no mesmo local é diferente da tua. É aí que você verifica que moral tem uma variante, porque ela é subjetiva. A administração pública não tem esse luxo, digamos assim, de ter uma variável sobre o conceito de moralidade. Então a moral é jurídica. Existe, por exemplo, um código de ética dos servidores públicos federais em que se estabelece um padrão de comportamento de servidores. A ideia de moralidade está prevista justamente no código de ética de servidores públicos federais. Eu, Rodrigo Belmonte, sou servidor público federal. Concursado. Eu não posso me apresentar ao trabalho com uma camisa aberta até aqui embaixo, ou de chinelo. Não posso. Por quê? Porque o Código de Ética exige um padrão de comportamento e vestuário adequado para se trabalhar num órgão oficial do Estado brasileiro. Portanto, eu não posso chegar lá mal vestido, com roupas sujas ou rasgadas, ou com camisa aberta, ou de bermuda ou chinelo de dedo. Isso seria considerado como se eu estivesse com um vestuário inadequado. Então, a ideia de moralidade é jurídica. Comportamento social fora do trabalho. Será que eu, fora do meu trabalho, posso praticar escândalos, bebedeira, fazer barulho? Não. Existe um padrão de moralidade previsto nesse código que é exigido do servidor mesmo quando esteja fora do trabalho. Isso é moral administrativa. Quando a gente fala em moral administrativa, eu falo da honra, do nome, da reputação de um município, do estado, do país.
Moralidade é fundamental para o Estado agir de forma adequada, correta a preceitos sociais pouco variantes, pouco variáveis. Por isso a moral jurídica. Quando a gente estuda o princípio da moralidade aplicada à administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal, e também a distrital, o pessoal do Distrito Federal merece um forte abraço, né? O que eu quero dizer com isso? Moralidade é um padrão de comportamento, mas ela diz mais. Quando a gente passa a estudar o direito constitucional com mais profundidade, com mais cuidado, a gente descobre que moralidade diz respeito à probidade, honestidade. O comportamento social na administração pública deve ser um comportamento honesto, probo. E aí nós temos uma lei extremamente importante no país, que é a Lei de Improbidade Administrativa. É a lei que traça exatos pontos para punir pessoas que agem de forma ímproba ou imoral. Por exemplo, facilitação de uma venda de um bem público qualquer a um preço vil. Isso, além de ser ilegal, é imoral, porque o bem pertence à República Federativa do Brasil e pertence a todo cidadão brasileiro. Portanto, a venda tem que ser a melhor possível para que a gente consiga arrecadar mais dinheiro, se é que é o caso de vender alguma coisa. Mas quando eu me meto, como gestor público, me meto a vender de qualquer forma a um preço vil, eu pratiquei um ato de improbidade administrativa, eu pratiquei uma imoralidade e serei processado, portanto. Ou um outro exemplo. Eu sou um prefeito da cidade e autorizo a compra de aparelhos de ar-condicionado por 2 vezes o valor de mercado. Superfaturamento de preços. Isso, além de ser criminoso, é imoral, é ímprobo. Daí a lei de improbidade administrativa. Então, quando você pensar em princípio da moralidade, que é aplicado obrigatoriamente a toda administração pública, federal, estadual, municipal, direta e indireta, pense em moralidade como honestidade, como probidade. Isso é o que muitas vezes nos dá o caminho correto para agir de maneira certa. É difícil conhecer tantas normas aplicadas à administração pública, mas na dúvida, opte por aquilo que lhe parece mais correto. Se você tem dúvida, olhe pelo menos a Constituição da República e pratique o ato com moralidade, sem incorrer no risco de desvirtuar o interesse da administração pública. Moralidade é um princípio muito importante e para a administração pública ela é a moral jurídica. Eu não trabalho com a moral social, porque ela é variante, ela é de caráter subjetivo. O que determinado grupo entende como imoral, talvez o prefeito entenda como moral, como correto. Não há possibilidade para essa variação. Por isso, a moral administrativa é uma moral jurídica, objetiva, pautada em normas que permitem e garantem que a administração trabalhe na legalidade e atinja sempre a sua finalidade. Você pode ter ouvido já a seguinte expressão: isso não é ilegal, mas é imoral. Ou seja, o ato é legal, mas é imoral. Será que tem lógica? Tem, existe lógica nisso. Porque muitas vezes eu tenho atos administrativos praticados, respaldados por lei, contudo eles são imorais. Por que são imorais? Porque eles atentam contra um padrão de correção juridicamente imposto à administração pública. Auxílios absurdos, por exemplo, pagos a determinados agentes políticos, né? Ou então um movimento da administração ignorando a existência de irregularidades em construções de um município, ou até, como eu fiquei sabendo, numa determinada cidade, que uma lei foi aprovada para legalizar construções feitas de forma irregular e vai ficar tudo bem, ela continua sendo irregular, mas a prefeitura vai ter que reconhecer como legal, como bacana, né, como correta a construção por causa dessa lei municipal. E isso atenta o quê? A moralidade administrativa, embora tenha lei, mas atenta contra a moralidade. Poxa, Rodrigo, então eu tenho 2 princípios em conflito, da legalidade com a moralidade? Sim, e quando há conflito entre dispositivos constitucionais, por exemplo, o princípio da legalidade e o princípio da moralidade, quem vai resolver isso é o judiciário. Beleza? Gostou do vídeo? Dê uma curtida aí.
Se tem algum tema que você quer que a gente fale aqui no canal 14net Anápolis, deixe seu recado nesse espaço de recados, de comentários, e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Sou Rodrigo Belmonte, estou falando aqui do canal 14net. Forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte.